Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar mais uma aula importante para você, produtor rural. O tema da aula de hoje é como avaliar bovinos de corte para compra ou seleção. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Então você pode ajudar no desenvolvimento da pecuária simplesmente se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando essa aula para que o maior número de pessoas possam ter acesso a essa informação. Então faça isso, já curta o vídeo, se inscreva no canal, isso é importante para o canal, isso é importante para o desenvolvimento da pecuária nacional. Por quê? Quanto mais pessoas curtirem o vídeo, quanto mais pessoas compartilharem o vídeo, mais esse vídeo será mostrado no YouTube e mais pessoas terão acesso a esse vídeo, tá? Então, como nosso objetivo é promover o desenvolvimento da pecuária nacional, preciso que você compartilhe, curta, tá? E faça o máximo de esforço possível para que esse vídeo seja visto por milhares de pessoas, ok? Então vamos lá, como avaliar bovinos de corte para compra e seleção. Nós vamos utilizar o método que é utilizado pela ABCZ, que é o método EPMURAS, o método utilizado pela ABCZ nas pistas de julgamento, na avaliação dos animais, na seleção dos animais, ok? Então vamos lá. Quais são os objetivos da avaliação morfológica? Identificar visualmente, através do exterior do animal, quais os animais irão apresentar maior produção de carne, qualidade de carcaça, precocidade de terminação e ganho de peso. Professor, é possível só no olho, só através do olho, eu identificar o animal que vai apresentar maior ganho de peso, qualidade de carcaça e precocidade? Sim, é possível. É por isso que nós estamos avaliando os animais pelo olho. É por isso que nós estamos aqui, porque é possível. Através dessas três avaliações, principalmente, que é a estrutura corporal, precocidade e musculosidade, é possível observar através do olho quais serão os animais mais produtivos, que vão apresentar maior ganho de peso, vão apresentar uma maior precocidade, tanto de terminação, como de ganho de peso, como sexual, tá? Os animais que vão apresentar maior estrutura de carcaça, maior qualidade de carcaça, maior rendimento de carcaça, tudo isso é possível observar através do olho. Então o objetivo da avaliação morfológica, sempre que eu falo de morfologia, estou falando de corpo, da estrutura do animal, tá? É identificar através do seu exterior quais animais irão apresentar maior produção de carne, qualidade de carcaça e precocidade de abate, ok? Então vamos lá. Então qual é a importância disso? O olho humano ele já é utilizado há muito tempo para selecionar os melhores animais. O olho humano já é uma ferramenta utilizada há 1000 anos atrás, né? A primeira ferramenta que foi utilizada para avaliar animais foi o olho humano. Então, ele é utilizado até hoje, só que agora o olho humano ele foi treinado através dessas avaliações, né, através dessa metodologia. Você vai treinar o seu olho, tá, a avaliar os melhores animais de forma correta. Você vai treinar o seu olho aonde olhar, o que olhar. Você vai aprender o que eu devo olhar, aonde eu devo olhar, quais as partes do animal que eu devo olhar, quais são as características mais importantes que eu devo observar, tá? Então aqui é um treinamento para o seu olho humano para te dizer o que você deve olhar, aonde você deve olhar e o que é mais importante, tá? Então nós vamos aprender aí a avaliar um animal pelo seu exterior ou pelo seu fenótipo. Qual a importância disso, tá? Olha só, a avaliação não deve ser pensada exclusivamente na balança ou do peso, tá? Pois um animal pode ter um alto peso vivo e ser um animal tardio, tá? Então, se eu olhar só a balança, eu estou colocando todo mundo no mesmo padrão. Pode ser que eu tenha animais com o mesmo peso, mas um animal é mais tardio, tá, em relação ao outro. Então, o peso é importante, mas olha só, a avaliação não deve ser pensada exclusivamente na balança. Eu não estou falando que a balança não é importante, não. A balança é importante sim. Mas a balança associada com a avaliação visual, ela vai ter
mais acurácia, mais confiabilidade, mais segurança. Eu posso ter dois animais com o mesmo peso, mas um ser mais precoce que o outro. E eu vou identificar isso como? Através da avaliação visual. Então a balança é importante, mas não deve ser pensada, a avaliação deve ser pensada exclusivamente na balança. Pois eu posso ter um animal de alto peso vivo e ser um animal tardio, que demora para ser abatido, para atingir o ponto de abate, ou que demora para atingir o seu acabamento de carcaça. Então a avaliação não deve ser pensada só na balança, mas na composição do peso, que é resultante de músculo, vísceras, ossos e tecido adiposo. Através da avaliação visual eu consigo identificar os animais que vão apresentar uma maior precocidade de abate, através da sua deposição precoce de gordura, através da sua estrutura corporal. Então, a avaliação visual ela vai somar a avaliação da balança, a avaliação do peso, para que eu possa identificar os animais mais precoces, mais produtivos. Por isso que só a balança não resolve. Tem que ser a balança mais a avaliação visual. Então, avaliações visuais são ferramentas de trabalho para se chegar às melhores proporções dos diferentes tecidos. Eu vou avaliar o peso e, através da avaliação visual, eu vou identificar o animal mais equilibrado. E esse animal mais equilibrado será um animal mais precoce, mais produtivo, etc. Olha só, um exemplo claro aqui, o animal A e B. Os animais estão com o mesmo peso e a balança diria que esses indivíduos são iguais, quando na realidade são tipos morfológicos completamente diferentes. O animal B é um animal que vai ser abatido precocemente, o animal A é um animal que vai ser abatido, é um animal mais tardio. Então a diferença, eles apresentaram aqui o mesmo peso, aqui nesse ponto aqui eles apresentaram o mesmo peso, só que o animal B é um animal mais precoce, o animal A um animal mais tardio. Ou seja, você tinha um lote de animais para comprar, você comprou a maioria dos animais tardios, o seu confinamento vai demorar mais, porque os animais vão demorar mais tempo para atingir o peso de abate, o ponto de abate. Eles são animais mais pesados, só que são mais tardios. Eles vão atingir o ponto de acabamento com um peso mais elevado. Então seu confinamento vai durar mais, seu semi-confinamento vai durar mais. O animal B são animais mais precoces, que serão abatidos com um peso menor. E a precocidade, isso serve também para fêmeas. A precocidade de abate está relacionada também com a precocidade sexual. Ok? Então, os pontos A e B sinalizam o início da desaceleração do crescimento e início da sua deposição de gordura de acabamento. Então, por exemplo, esse animal aqui, se ele tivesse a pasto, ele com 15, 16 arrobas estaria pronto para ser, abatido, porque ele vai apresentar uma deposição de gordura mais precoce. Esse animal, não, ele seria o animal que ia ficar mais tempo no pasto e aumentar o ciclo de produção dele, porque ele só começa a depositar gordura mais na frente. Esse ponto aqui é o ponto que ele parou de crescer e começa a depositar gordura. Então ele vai demorar mais tempo para atingir aquele acabamento de carcaça ideal. O animal B não, aqui ele já parou de crescer, começa a depositar gordura. Então vai ser um animal mais precoce. Aqui ele parou de crescer e começou a depositar gordura. Então ele vai apresentar uma idade de abate menor. Ou seja, o ciclo vai ser mais curto. Então os pontos A e B sinalizam o início da desaceleração do crescimento muscular, início da sua deposição de gordura e início do acabamento de carcaça, que é importante para o frigorífico, é importante para o abate, que o animal tenha uma capinha de gordura para proteger a sua carne do frio. Quando essa carcaça for lá para o frigorífico, ela sofre um processo térmico, e aí, se não tiver uma capinha de gordura, o frio acaba queimando essa carne. Vale ressaltar que existem indícios que a precocidade em deposição de gordura coincide fisiologicamente com a precocidade sexual nas fêmeas. Ou seja, isso serve também para fêmeas. As fêmeas
Essa avaliação de precocidade serve também para fêmeas, para observar quais são as fêmeas que serão mais precoces em termos sexual. Então, por que fazer seleção pela avaliação visual? Mais uma vez, para identificar pelo exterior os animais mais precoces que produzem carcaças de melhor qualidade e as fêmeas mais precoces, tanto macho quanto fêmea, né? E quando fazer avaliações visuais? Você pode fazer na desmama, ou seja, você que mexe com gado de cria, você que faz recria, se você quer comprar uma bezerrada para você fazer na recria aqui, ó, você pode fazer na desmama, na compra da bezerrada. Se você é um selecionador de bovinos, você vai fazer você quer fazer uma seleção, você está fazendo uma seleção do seu rebanho. Então você vai fazer na desmama e no sobreano. Se você mexe com gado comercial e você vai comprar uma bezerrada, você vai comprar a bezerrada já avaliando isso na desmama, tá? E se você é um cara que faz confinamento e você quer comprar já uns animais mais erados, né, para você fazer um confinamento, só mexe com engorda, você pode avaliar aí também, você pode comprar os animais e avaliar aqui no sobreano, tá? Então essas avaliações visuais aqui, elas são feitas para fim de seleção de rebanho na desmama e no sobreano. Mas para o cara que está querendo comprar um animal, querendo comprar um reprodutor, querendo comprar uma matriz, querendo comprar uma bezerrada, querendo comprar uma garrotada, ela pode ser feita em qualquer momento, tá? Esse aqui de quando fazer é mais para quem realiza a seleção no rebanho. Para quem faz a seleção do rebanho, a seleção de matrizes e reprodutores para venda, ele vai avaliar quando? Vai avaliar na desmama e no sobreano. Aí ele já faz uma seleção, dá uma limpada no seu rebanho. Para quem quer apenas comprar animais, quer aprender a comprar os melhores animais, pode fazer isso em qualquer época. Quando for comprar um animal, você pode bater o olho e vai servir para você comprar os melhores animais, ok? Então, mais uma vez, para fins de seleção, vai fazer na desmama e no sobreano. Para quem quer apenas comprar uma bezerrada, comprar uma garrotada, comprar um reprodutor, você pode fazer em qualquer momento que você for comprar o animal. Você pode utilizar essas técnicas e olhar os animais. Você vai conseguir identificar os melhores animais. E como fazer? Serão avaliados animais pertencentes ao mesmo grupo de contemporâneos. Você quer grupo de contemporâneos? São animais com diferença de idade máxima de 3 meses. Então, por exemplo, eu vou avaliar aqui na desmama. Então, eu peguei um grupo de bezerros e vou avaliar esses bezerros na desmama. Eu tenho que avaliar o mesmo grupo de contemporâneos, animais criados no mesmo pasto, recebendo a mesma suplementação, para que a avaliação seja justa. Isso para fins de seleção, tá? Ou seja, isso quer dizer o quê? Todos os animais tiveram a mesma oportunidade de expressar o seu potencial genético. Eles tiveram o mesmo pasto, o mesmo suplemento, o mesmo manejo sanitário, o mesmo manejo, e todos tiveram a mesma oportunidade de manifestar o seu potencial genético, tá? Então isso que é grupo de contemporâneos, animais criados no mesmo ambiente, animais criados com o mesmo manejo, com diferença máxima de 3 meses entre eles. Eu não posso, por exemplo, avaliar um animal que foi criado num pasto seco, com um animal que foi criado num pasto de alta qualidade, adubado, suplementado o ano todo. Tem como comparar, né? Eu não posso comparar um animal com 1 mês de idade com um animal de 6 meses de idade. Então eles têm que pertencer ao mesmo grupo de contemporâneos, tá? Isso seria o ideal para a seleção, ok? Então serão avaliados animais pertencentes ao mesmo grupo de contemporâneos, animais que tiveram o mesmo manejo, expostos ao mesmo ambiente, o mesmo pasto, o mesmo suplemento, com diferença de idade máxima de 3 meses. E essas são as 7 características a serem avaliadas. Primeiro, estrutura corporal, precocidade, musculosidade, umbigo, caracterização racial, aprumos e sexualidade. O famoso EPMURAS. Estrutura corporal, precocidade, musculosidade, umbigo, caracterização racial, aprumos e sexualidade. É o EPMURAS, tá? Aqui, quando você avalia os animais, você vai atribuir scores,
Pessoal, isso aqui é para fins exclusivos de seleção. Se você quiser comprar uma boiada, você pode fazer isso na sua própria cabeça, tá? Isso aqui é para fins de seleção, tá? O score 1 e 2 seria o fundo, seriam os piores animais. O 3 e 4 seria o meio. E o 5 e 6 seria a cabeceira, tá? Então aqui, ó, você avaliou uma bezerrada. Os piores animais para estrutura corporal, eles vão receber o score 1 e 2. O meio vai ser o 3 e 4 e a cabeceira 5 e 6. Os animais melhores recebem os scores maiores, tá? Os animais piores recebem os scores piores. Isso serve para tudo. E o animal desclassificado recebe 0. Então, de forma que você consiga identificar o fundo, o meio e a sua cabeceira. Tá? Então, o fundo são os piores, o meio os animais intermediários e a cabeceira são os melhores animais. A primeira característica é que nós chamamos de estrutura corporal. O que é estrutura corporal? A primeira característica, ó, que é o E. Estrutura corporal. Não vamos falar sobre todas. A primeira é o E. O que é estrutura corporal? Aonde você vai olhar a estrutura corporal? A estrutura corporal prediz visualmente a área que o animal abrange visto de lado. Você vai traçar um retângulo. Visualmente, você vai traçar um retângulo e observar o quanto que o animal preenche esse retângulo. Aqui você está avaliando comprimento do animal, comprimento da sua carcaça e profundidade. Comprimento e profundidade. Os animais que tiverem uma maior área desse retângulo aqui vão apresentar um maior rendimento de carcaça, uma carcaça de maior qualidade, um maior rendimento de carne. Isso tem uma carcaça. Então aqui, ó, observar o comprimento corporal e a profundidade das costelas. Então nessa parte aí, nessa primeira avaliação, você vai observar o animal de lado. Nessa primeira avaliação, você vai observar o animal de lado, observando o comprimento corporal dele, a profundidade das suas costelas e o comprimento da sua carcaça. A estrutura corporal está relacionada com o quê? Com a deposição de tecido muscular na sua carcaça, ok? Então você vai imaginar um retângulo, tá? E observa o animal visto de lado. Quanto maior a área ocupada dentro desse retângulo, o score será maior. Então você vai imaginar um retângulo. É lógico que essa comparação é feita entre animais, né? Então você vai, né, quando você for comprar uma bezerrada, por exemplo, você vai observar no olho quais os animais que apresentam a maior estrutura corporal, maior comprimento, maior profundidade. Os animais que apresentarem maior estrutura corporal serão a cabeceira. Os animais que apresentarem a menor estrutura corporal serão o fundo. Os animais intermediários serão o meio. Tá? Então, quanto maior essa área ocupada, melhor. E na prática, qual o melhor animal? Um animal com tórax amplo, largo e profundo. Tá? Então, um animal com tórax amplo, largo e profundo. Tá? Animais, né, na prática, qual o melhor animal? Animais com essas costelas arqueadas e profundas, principalmente a primeira costela. Tá? Animais com essas costelas arqueadas e profundas, um bom arqueamento de costelas profundas. Na prática, qual o melhor animal? Animal com corpo comprido e costelas arqueadas. Tá? Na prática, qual o melhor animal? Animal sem depressão após a espádua, sem depressão após a paleta. Então, a depressão aqui não é tão... Ele não tem uma grande depressão aqui após a sua paleta. Tá? A sua primeira costela tem uma boa profundidade, apresenta uma boa profundidade da sua primeira costela. Então, essa primeira costela aqui, ó, está apresentando uma boa profundidade, sem depressão após as espáduas. Na prática, qual o melhor animal? O animal com boa profundidade da primeira costela. Esse animal aqui. Na prática, qual o melhor animal? Uma boa passagem de pescoço, paleta e primeira costela, sem depressões.
pescoço, a paleta, a primeira costela, parece que é uma coisa só. Então esse é o melhor animal. É lógico que essa comparação deve ser feita entre animais, né? Então você vai comparar um animal com o outro. Qual que tem maior estrutura corporal, que é a primeira avaliação, tá? Uma boa passagem de pescoço, paleta, primeira costela. Tá? Então na prática, qual é esse melhor animal? O animal que apresenta uma boa profundidade torácica lá. Essa figura mostra bem, ó, uma boa profundidade torácica, um bom comprimento corporal. Tá? Então essa aqui simboliza a estrutura corporal, uma boa profundidade torácica, um bom comprimento corporal, tá? É um animal comprido e arqueado. Então esse é um animal, é lógico que essa avaliação vai ser feita mais uma vez, você vai comparar os animais entre si. O animal que apresentar uma maior profundidade torácica, um comprimento corporal, vai ser o melhor animal com maior score. Então só sempre lembrando que isso é uma característica para você observar, sempre comparando animais. O julgamento ele é feito comparando animais, né? Quando cai na pista, você vai observar os melhores animais, o melhor animal recebe o prêmio de primeiro colocado. Então na compra é mais ou menos isso também. Quando você vai comprar um animal, você vai ver os animais disponíveis e você vai identificar os melhores animais através do olho. O animal com boa profundidade torácica e bom comprimento corporal. Uma avaliação deve ser feita entre animais, comparativa, uma avaliação comparativa. Então a estrutura corporal é esse aqui, ó. Profundidade e comprimento de carcaça. Quanto maior essa área vista de lado, melhor. Tá? Você vai traçar um retângulo e você vai observar o espaço dentro desse retângulo. Então é isso aqui que você deve avaliar. É isso que você vai avaliar na parte de estrutura corporal, ok? É isso que você vai avaliar na parte de estrutura corporal. É isso que você vai avaliar na parte de estrutura corporal. Tá? Uma boa passagem de pescoço, paleta, primeira costela, um bom arqueamento de carcaça, um bom arqueamento de costela, um bom comprimento de carcaça. Um animal, você vai traçar um retângulo aqui, ó, e quanto maior a área ocupada por esse retângulo, melhor. Isso serve para compra de bezerro, de garrote, de matrizes e de reprodutores, ok? A primeira costela bem arqueada, sem depressão após as suas espáduas. Olha lá, esse animal tem a primeira costela bem arqueada. Isso tem a ver com rendimento de carcaça, tá? Isso tem a ver com produção de carne, com ganho de peso. Então é mais ou menos isso que você deve avaliar, tá? Não é à toa que esse animal é um animal elite, né? Que o seu sêmen é utilizado para inseminar várias e várias vacas no país todo, porque é um animal que apresenta só pelo olho, é um exemplo claro que pelo olho você consegue identificar um animal que vai passar características de ganho de peso e de precocidade para os seus filhos. Então, na parte estrutura corporal, é isso que nós vamos avaliar, ok? Então a estrutura corporal ela prediz visualmente a área que o animal abrange visto de lado. Que está relacionado com o quê? Com carcaças maiores e relacionado com maior rendimento de carcaça. Então aqui eu estou avaliando já como é que vai ser a carcaça desse animal. Como é que vai ser o rendimento de carcaça. Animais mais compridos, mais arqueados vão apresentar carcaça de melhor qualidade, carcaças maiores, e está relacionado também com o maior rendimento de carcaça. Então o objetivo é identificar animais com carcaças maiores e mais pesadas. Então essa avaliação visa identificar animais com carcaças maiores e carcaças mais pesadas. Pessoal, chegamos ao final da primeira parte, onde eu falei sobre estrutura corporal. Lembrando que esse e-book está à venda. Se você quiser o e-book, é só mandar um e-mail para mim, jgmzotti76@gmail.com. Fala, eu quero o e-book sobre avaliação, sobre como comprar, como comprar bovinos de corte, como avaliar bovinos de corte para compra ou seleção. O e-book eu mando para você, ele tem um valor, mande um e-mail para mim que eu mando o e-book para você, tá? Na próxima aula estarei falando sobre precocidade. Vamos falar sobre todos os aspectos. O EPMURAS. Então na próxima aula
Vamos estar falando sobre precocidade. Não saia daí. Muito obrigado. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, consultor pecuário palestrante, moro em Xinguara, Pará. Esse é meu e-mail de contato. A nossa missão aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Você pode contribuir com esse desenvolvimento curtindo o vídeo, inscrevendo no canal e compartilhando essa aula para que o maior número de pessoas possa ter acesso a essa informação. Como eu sempre falo, produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro. Como eu sempre falo, um abraço e sucesso sempre, porque eu quero que você seja próspero, feliz e abençoado. Porque o país precisa que você seja próspero, feliz e abençoado. Sua família precisa que você seja próspero, feliz e abençoado. Então não tem opção, amigo. Você tem que ser próspero, feliz e abençoado. Não tem querer ou não querer. Você tem que ser. Então, um abraço, sucesso sempre.